Este foi o cenário de Provocações. Está sendo desmontado. Foi aqui que meu pai passou 14 anos e 10 meses da vida caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Antes que desmontem tudo, viemos aqui passar essa pós-provocações especial. Viemos quem? Alguns amigos próximos de Antônio Abujamra, meu pai, capaz de dizer para vocês e a mim alguma coisa provocativa que nunca foi dita nesses últimos tempos. Eles são Hugo Giorgetti, cineasta, Vera Holtz, atriz, Jefferson Del Rios, crítico de teatro, Ida Vicência, crítica e escritora, Gregório Bassic, jornalista e diretor do Provocações durante esses 14 anos. Sempre eu achei a vida uma causa perdida. Eu escutei várias vezes meu pai falar isso para mim. Mas escuta só o que meu pai disse para uma equipe da TV PUC de São Paulo. Dá uma olhada. Eu não pensava em ser ator. Só vinha ser ator 40 anos depois de dirigir. Eu foi uma imbecilidade da minha parte esses 40 anos. Ser diretor é ser desnecessário. Eu quero ser ator. Tem um lugar, tem uma zona negra no palco que o diretor não entra. É do ator. É ali que eu quero ficar, com a minha irresponsabilidade, com a minha não seriedade, com o meu ódio, o meu cansaço. Entende? Eu acho que a gente nada mais é do que um colocador de tijolo no prédio, entende? Nada mais que isso. Porque o que existe é o ator. É o ator, é o cenógrafo, é a camareira que a roupa precisa ser inteira, é a bilheteira que precisa saber. Agora o diretor, ele fez tchau, vai embora, sabe? Não é. Agora, essa história que ele diz que o diretor é dispensável no teatro, mas nunca. Ele pode ter dito isso porque quando ele era ator, ele fazia o que ele queria. Não é? Então, talvez ele aí o fizesse achar que o diretor era dispensável. Agora, quando ele dirigia, uma mão de ferro. Ele sabia que o diretor era indispensável, se fazia indispensável. Ele, no ato de dirigir, ele exercia um fascínio, né, sobre os atores, não só pelo lado intelectual, pelas suas frases. Ele era um coreógrafo, então ele parecia que pensava aquele item do ator que era desconhecido dele e o forçava a encontrar e dava forma e alinhavava, quer dizer, ele se fazia indispensável, ele era indispensável. O Abu, quando começa, tem que se tornar necessário. Como é que você se torna necessário com aqueles monstros que ele dirigia? Com o Valmor, com o Paulo Otran, não sei o quê. Ele tinha que se munir de um arsenal de coisas para criar um personagem tão grande quanto eles. Né? Para se tornar necessário mesmo. Porque ele compreendeu perfeitamente que no teatro é o ator que é a coisa. Né? Por isso que ele fala, no momento que ele fala aí que o personagem não está sendo mais... Precisa se modificar, precisa criar o personagem, já porque ele recriava o espetáculo para poder apresentar para um ator de grande envergadura uma nova visão do personagem, senão ele era desnecessário. Então ele tinha um arsenal de coisas, a própria, esse fascínio dele era para se impor numa profissão que o diretor na época não era ou era estrangeiro, como os italianos que vieram, ou você falava no Elia Kazan, de fora. Aqui não era isso. Você vê que esses diretores da geração da Abujamra são todos grandes personalidades. Pega o Antunes, é uma grande personalidade, o Ademar Guerra era uma grande personalidade. Eles tinham que se impor, pô. O Abujamra tinha uma enorme cultura, sobretudo literária e filosófica. Então, tudo isso que ele usava, às vezes de uma maneira um pouco contundente, ele tirava de um conhecimento muito grande, um dos homens mais cultos do teatro brasileiro que eu conheci. Acho que é muito importante entender o momento histórico dele. Se você não entende isso, você não entende nada. Ele saiu, primeiro, ele andou no Sul, se formando, né? E ele saiu do Brasil justamente para fazer a cabeça dele, porque ele achava que tinha que conquistar os imperadores aqui do Rio de São Paulo e precisava ter uma bagagem muito grande. Claro. Então, foi aí que ele foi para... Tem episódios incríveis. Por exemplo, ele foi morar com o João Cabral de Melo Neto na época do franquismo. Então, já começou a perseguição em cima dele.
E ele dirigiu, ele vem dirigindo, ele diz que tem 100 peças que ele dirigiu, ele tem umas 200. Pesquisador é fogo, né? Eu tive vendo. Ele começou a dirigir em Porto Alegre e depois dirigiu até em Madrid. Tinha uma semana da Espanha lá, e que ele queria botar o João Cabral com Morte e Vida Severina, proibiram. Ele pediu para Maria Clara Machado e dirigiu Pluft, o Fantasminha. Aí, no final, as pessoas chegavam e diziam para ele: "Esse é um gênio, eles um gênio". Ele dizia, unamuniano, e ele dizia: "Meu Deus, até o ministro da Cultura veio dizer que eu sou um gênio, logo ele que é um burro completo, eu tenho que sair da Espanha". E era assim. Ele chegou a ter um grupo no Sul, não teve? Com o Gerd Bornheim, o Paulo José, sim. Pereio. Ele era chamado a alma do Teatro Gaúcho. Quando ele chegou, estava assim, o Valmor tinha ido para São Paulo, estou em São Paulo, e ficou uma coisa meio morna, assim. E quando o Abujamra chegou, foi definitivo, assim, ele levantou aquele teatro. Até a escola de teatro ele conseguiu, com o Rogério Jacobi, né? Mas voltando ao que você falou, Hugo, ele diz que ele demorou 40 anos para perceber que o diretor era absolutamente desnecessário. Não é verdade. Eu acho que ele percebeu de cara. De cara, ele percebeu que no teatro realmente é muito diferente do cinema. O cinema, o ator não sabe exatamente o que vai acontecer com ele. Tem aquela câmera, ele não sabe se eu estou pegando um close ou teu pé. É uma confusão enorme. O ator não tem a visão do espetáculo, ele não consegue dominar, mesmo que ele queira. Se ele quiser dominar um set de filmagem, acaba, tem que parar. No teatro, a coisa continua, né? Eu acho que ele percebeu de início que ele tinha que criar uma personalidade tão importante que esse colocar diante desses atores. Porque como é que um ator se confia a um diretor? Quando ele reconhece nesse diretor uma coisa especial. Ele tinha que ser especial, entendeu? Então ele faz. Ele era encenador, né? Eu me lembro o dia que ele chegou em casa, para mim, para o meu irmão e para minha mãe, a Belinha, e falou: "Pessoal, eu vou ser ator". A gente morreu de rir, ele tinha 55 anos na época, ele foi fazer o contrabaixo. A gente riu muito, porque, sim, eu conhecia meu pai como diretor de teatro, né? Tomava muita bronca porque ia na coxia, fazia barulho, ele era muito rígido como diretor, né? Algumas coisas. E ele chegou em casa e falou: você é ator de teatro. E, pô, 55... Hoje eu falo, pô, genial, né? Você com 20 anos fazer uma coisa moderna, tal, é fácil. O cara com 80 continuar sendo maluco do jeito que ele era, né? E vocês acham que ele era o melhor diretor ou ator? Ele era uma grande personalidade. Exatamente. Ele podia ser o que ele quisesse. O ator, ele podia ser ator, diretor. Um exame crítico. E era o dramaturgo, né? Porque ele mudava todos os textos, né? Olha, o papai destruía os textos. Destruía todo o texto, né? Nesse ponto, pode soar meio grandiloquente, ele me faz lembrar o Orson Welles. O Orson Welles era, como ator, ele fazia aquilo um pouco como o Abu fazia, com uma certa displicência para arrumar o dinheiro, para fazer os seus filmes que eram problemáticos. Agora, tanto como diretor como ator, Orson Welles, uma tomada dele, um olhar, um gesto do Orson Welles era uma coisa sensacional. O Abujamra era um grande ator. Ele sabia disso. Ele fingia que não era ator. Ele era também ator. Que tem diretor que não é ator. Agora, tem diretor que vai para o palco e mostra como é que ele quer, que faz. Eu fico olhando, é o personagem. Eu acho, alguns diretores são assim. Eu acho que o meu pai, ele era um diretor, ele era melhor diretor que ator. Porque ele demorou um pouco para ser ator, mas o meu pai tinha uma coisa que era inacreditável. Eu faço trilha de cinema e TV há muito tempo. Um dia, quando eu era pequenininho, eu assisti um negócio que ele fez na TV Cultura, que era o que leva bofetados. E tinha uma música maravilhosa. Eu falava: "Pai, quem fez esse negócio?" "Fui eu." "Mas como que você fez?" "Eu botei uns discos ali, soltei, sabe?" Tipo... Então, quer dizer, ele era o melhor diretor para mim, mas ele
isso que você está falando, assim, ele era um puta ator também, né? Era. Então, eu tenho algumas ressalvas. Eu acho que ele era uma grande personalidade. Agora, você tinha que escrever para ele. Se você, ele não fazia qualquer coisa, de jeito Rei Sou nenhum. Eu, por exemplo, foi um fenômeno, gente. Foi. O Ravengar dele, que Rei Sou Eu, Mas ele convivi criou com o ele. personagem. Né? Ele criou o personagem. Pois é, e é um personagem muito brechtiano, né? Exatamente, totalmente, é bem influência dele. Né? mas escreveram para ele, né? Que o Cassiano, amigão dele, ele tipo, Mas né? tudo bem, gente, podia ter. Mas eu convivi com a Abu nesse período. Então era uma comoção no Rio de Janeiro. O Abu Janra passava, era uma entidade que estava passando e as pessoas corriam atrás do Abu Janra. Então eu convivi com ele, tinha realmente essa empatia, essa popularidade, E ele essa gostava, gigantesca. né? E ele gostava. Ele gostava. Adorava, Eu tinha uma vergonha que ele adorava dar autógrafo. Ele adorava furar fila. Era uma coisa linda. E ele parava, assim. né, para dar Parava pra autógrafo, dar agradava autógrafo. todo mundo. Eu viajei com ele algumas vezes por provocações para o Nordeste, para o Recife, para Fortaleza, viajamos para Brasília, viajamos para Macapá, no Amapá, e ele era reconhecido nas ruas de Macapá. Agora, o que eu estou citando, essa questão das viagens, né? Ele gostava muito de que os aviões não estivessem muito cheios. Ele pedia para mim, olha, deixa eu sentar sozinho aqui. Eu falei, tudo bem, você estava mais para lá. Ele adorava que sentassem pessoas que chegassem, o reconhecessem, ficassem conversando com ele durante a viagem. Né? Essa troca, né? A mulher gostava de trocar. E eu via todo mundo. A gente podia falar muito da abobrinha que a gente falava mesmo, mas ele escutava, conversava. Era um grande, também diretor, além de ter esse carisma absurdo que o Abu tem, né? Ele era um grande diretor, especialmente para mulher. E ele mesmo falava, sou o melhor diretor de mulheres. E falava que de éguas, né? Ele falava, eu sou melhor com as éguas, doma melhor as éguas. E a gente achava lindo. Mas como ator, é claro, eu também acho que é uma personalidade única, o Abu Janra. Mas como ator, por exemplo, eu percebo, pelo menos com esses olhos, um desnível entre um personagem e outro. Acho que o personagem no qual ele participa criando, que é o caso do Ravengar, apesar de ser um personagem para televisão, né? Ele está brilhante lá, ele está absolutamente brilhante. Agora, eu não diria que ele está brilhante no papel de Martin Heidegger. Né? E o personagem que ele faz no Heidegger não é um personagem brechtiano, né? Aquele que interpreta quase que comentando a si próprio. Né? Um distanciamento, né? Tal do distanciamento. Um distanciamento brechtiano. Eu creio que ele tinha bastante isso, né? Que ele mais tinha até, né? Você também pesquisa sobre Cecília Meirelles e Antônio Abu Janra. Você pesquisa sobre mim? Pelo amor de Deus, me deixa em paz. Eu não sirvo para ser pesquisado. Eu sei tudo sobre você. É, perigoso, hein? Pode ser que você saiba só as coisas fáceis de se acreditar. O Beckett diz uma coisa também que eu acho interessante, sabe? Que maravilhoso seria assim, escrever para esquecer. Proust escrevia para esquecer. Eu não quero que ninguém escreva sobre mim, quero um bêbado escrevendo sobre mim. O Abu Janra fala, não gostaria que ninguém escrevesse sobre mim, que um bêbado pudesse escrever. Você bebeu muito para escrever sobre ele? Olha, litros de uísque. Não bebi nada, mas ele está ali também, como está no teatro. É facílimo escrever sobre ele. Claro, se você entra numa pesquisa braba, né? E não tem como ele se esconder, ele não tem querer ali. Ali ele perdeu o reino. Ali o reino é de quem escreve. Sim, mas como é que você pode ter o reino ser seu, se ele, que é o objeto do que você está escrevendo, diz não? Ele não diz não. Ele não diz. Então conta. Ele fica todo o tempo, por exemplo, ele me convidava para jantar no Degrau, digamos, com uma turma enorme, e não me dava a mínima bola. Mas eu via que as coisas que ele falava, ele estava falando para mim. Coisas que ele gostava, que não gostava. E assim era sempre, armadilhas, Mas né? eu acho que ele não estava falando nem um pouco a verdade. Não, tudo ele estava falando para você uma coisa que ele
queria talvez ocultar. É ficcional, né? Não. Ele inventou o amor. Ele uma inventou. ficção dele, né? Bom, então não tem dúvida alguma. Então o livro que eu estou escrevendo é pura ficção. Talvez você for uma ficção, é ótimo. Né? Não, no início, na abertura, eu digo, eu quase me transformei numa ficcionista. Aí eu percebi que estava tudo lá nas entrevistas, as entrevistas todas mentirosas, mas estavam lá. E o que eu posso fazer? Não, você tem que acompanhar essa ficção, mas que eu acho que ele se ocultou muito. Tinha uma capa de coisas que ele criava, pistas falsas, todas essas coisas de... Mas é jogo, né? Eu acho que a boa é o play. Alguém te ajudou. A vida dele é o jogo. Não, mas olha, um pesquisador... Quebra-cabeça, assim. Um pesquisador vai ver a correspondência, vai ver depoimento de amigos de longa data. Desculpa, eu não estou invalidando o seu trabalho de jeito nenhum. Não estou achando isso. Eu estou dizendo que nas correspondências para os amigos, ele não deve estar mentindo, né? Sim, mas ele te passou as correspondências? Não, eu achei. Eu encontrei, eu pesquisei. Aonde? No teatro, na rua? Não, essa coisa que tem uma diferença. Porque ela é a biógrafa do livro que eu tentei escrever. Porque comigo, como era não sei se é porque era um papo masculino, ele sempre escorregou, ele tergiversava, ele dizia uma coisa, tem uma equipe aí tratando disso, tem uma equipe tratando disso. Depois de um certo tempo, eu me enjoei de ficar atrás dele. E você, por ser mulher, por ter ligações com a família, gaúcha, irmã do Lineu Dias, um grande ator, que é da geração dele, cunhada da Lilian Lemmer. Aí toda uma afetividade gaúcha, e também tem coisas que ele sabia que não podia mentir, porque ela de lá. Agora comigo, então ficava aquela coisa, aquele papo cowboy. Eu enjoei, falei, eu não falo mais. Pode ser que não seja só mentira, é o seguinte, um homem não é um homem, ele é vários. Aos 20 anos você é um, aos 25... Então, mas quando ele escreveu essa carta, aos 30 anos era uma coisa, aos 60 é uma outra, é um outro cara. Mas sabe o que era? Por exemplo, eu descobri essa mina que ele escreveu quando ele estava na Europa estudando. Então era uma coisa de descoberta dele. Ele estava fascinado e ele escrevia para amigos muito íntimos. Ele escrevia para minha mãe todos os dias, porque eles já eram namorados, né? E ele escreveu uma carta no Réveillon de não sei que ano, que ele estava muito triste de estar naquele Réveillon. 1959. 59? Ele estava muito triste e estava muita saudade da minha mãe. Passaram-se anos, assim, meu irmão tinha 30, eu tinha 27. A gente achou uma foto dele, assim, lindo, com smoke, assim, com umas mulheres, assim, confete, assim. Viu a data? Era o Réveillon, exatamente quando ele escreveu aquela carta. A minha mãe ficou pé da vida, falou, mas foi maravilhoso, assim, porque você conhece essa história, né? Claro. Sim, né? conheço. Então, porque eu falei isso por causa dessas cartas aí. Agora, eu como filho, digo, é muito lindo ver vocês falando assim, porque o meu pai, ele tinha essa capa, assim, mas era meu pai, então ele era verdadeiramente, ele era incoerentemente coerente, né? Até o final da vida ele foi incoerentemente coerente, né? Então, é engraçado ver a visão de vocês, assim, porque para mim ele era aquilo mesmo, e é aquilo, né? Agora tem uma coisa que é o trabalho. A gente está falando muito do Abujamra engraçado e anárquico. Eu tenho a impressão, porque pelo que eu vi, e a Vera pode dizer, ele é muito meticuloso no trabalho. Ensaio é uma coisa rigorosa. Eu uma vez vi um pedaço de ensaio no Teatro com Escobar, ele bravo, muito bravo, ao lado do ator, passando ordens, mas dando dura no ator, enquadrando o sujeito em cena. Não tinha brincadeira. Não tinha brincadeira. Ele tinha uma coisa impressionante. Esse cara era sério. Ele tinha uma coisa impressionante que eu aprendi muito, assim. O meu pai, bem, mesmo aqui no estúdio, todo mundo pode falar. Ele estava entrevistando, se o cameraman, ele olhasse para o outro lado, ele falava, e o cara não escutava muito bem já, não é agora, que ele não escutava faz... Só que meu pai, dirigindo, ele era impressionante, ele matava mosquito, se o mosquito estivesse incomodando ele, assim, era uma coisa muito... Era preciso. Preciso. E eu me lembro, uma vez nós ensaiamos, a única vez que eu levantei a voz com o Abu, também não sei porquê, e também não sei o que aconteceu comigo, eu estava fazendo,
E ele falava, não, aqui você tem que falar desse jeito, Vera. Eu falei, mas não vai dar certo, Abu. Não, Vera, vai dar certo. Você vai falar pá, 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 eles vão rir, você vai dar conta até tanto, espera um pouquinho que vai dar certo. Eu falei, não vai dar certo. Está encerrado o ensaio, amanhã nós voltamos. Não tinha discussão. E era batata. Do jeito que eu falava, se falava do jeitinho que ele mandava, estava certinho a reação da plateia, o tempo que eu tenho que esperar para soltar a outra. Era uma tragicomédia, né? E era perfeito. Não tinha conversa, ele dominava com muita precisão, muita técnica, sabia exatamente o que ele queria, sempre sabia tudo que ele queria, para a gente o tempo inteiro. Quando ele juntou aquela rapaziada, um bando de gente para fazer os processos, eu acho que os processos foi o último espetáculo dele que eu fiz a crítica. Eu fiquei muito impressionado. Ali na Funarte, umas 30 pessoas, aquela revolução, aquela coisa, aquela mistura de Dostoiévski com Revolução Russa, e aquilo tinha uma afinação, e gente com pouca experiência, ele orquestrou aquilo até o final, quando entrava Internacional, e aquilo tinha um grande acabamento. Olha que danado, ele conseguiu, porque era gente verde ainda, porque era um projeto de uma coisa da Funarte, para formar novos atores. Ele formou, ele deu o curso, e no final do curso ele fez um espetáculo que era baseado em Dostoiévski, do jeito dele, com Brecht, aí com citações fácil, dele. Né? O Dostoiévski não podia reclamar, ele fez o diabo. Ele fez um diabo lá. Cada personagem era um dois, lembra? Né? Eram dois. Mas ele fez um trabalho de uma precisão muito grande. bonito. Não, a cênica, precisão né? é que me impressionou. Falei, não escorregava nada. E quando ele quis dar o impacto final de todas as revoluções perdidas e frustradas, ele entra com o Internacional, que é o fracasso das esperanças. Agora, eu disse, aquela revolução dele, Abu Janra, ele ganhou. As outras revoluções não deram certo, mas a revolução do Abu deu certo. Pós-provocações, primeira parte termina agora. Antes que se perca o hábito da poesia na televisão brasileira... Não quero nada. Eu não quero nada senão a vida. E nada mais senão a morte. A morte. Eu quero descansar no vale que o rio banha todas as tardes e nas areias que o mar cobre todas as noites. No vento que sopra nos nossos olhos, na vida que me dá alento e na morte que respira o ar pleno de meu coração, que vive e morre diariamente.